Os historiadores não gostam muito de estabelecer marcos. Os marcos muitas vezes acabam excluindo o que poderia ser um processo de mudança. No entanto, às vezes entender os marcos e tentar defini-los, por outro lado, ajuda a distinguir certos períodos históricos. A descoberta da América, todos nós sabemos quando aconteceu, não é que a Idade Média terminou naquele momento. No entanto, isso nos ajuda a encaixar uma série de eventos em relação uns aos outros. Para entendê-los, o mesmo vale para Walter PP. A Walter PP, de certo modo, se encaixa no panorama das inúmeras pistolas semiautomáticas que estavam sendo produzidas naquela época. De certa forma, ela é um divisor de águas. Vamos entender o motivo. Em 1899, John Moses Browning, o grandíssimo inventor de armas americano, apresenta, junto com a FN, uma famosíssima e importantíssima empresa belga, a FN 1899. Com poucas mudanças, ela se tornará a FN 1900. A FM 1900 será a primeira pistola semiautomática realmente bem sucedida. Se antes houve algumas experimentações, houve uma certa adoção militar limitada. Penso nas Mauser C96 ou nas próprias Luger. A FN 1900 será a primeira pistola realmente de... Já contamos essa história mais de uma vez e se você quiser saber mais, pode clicar aqui para ver o vídeo específico sobre a FN 1900. Junto com a FN 1900 surgirão muitas empresas, muitas ideias, muitos designs e muitos novos inventores de armas de fogo encontrarão seu espaço. Porque naquele momento, o que a pistola semiautomática deveria ser ainda estava para ser definido. O mesmo aconteceu com a Walther. A Walther tem origens muito antigas. A Walther é de Selamelis, que são dois municípios que se uniram após a Primeira Guerra Mundial. Mas Selamelis e Sully, outro lugar muito importante, são três municípios vizinhos que são como a Valtrômpia da Alemanha, um lugar onde, historicamente, há muito tempo, há séculos, se trabalhava com o aço. Uma região abundante em carvão, em madeira, que servem justamente para o trabalho com metais e também em ferro. E ali sempre esteve o coração da indústria de armas da Alemanha, muito antes, obviamente, bem antes da unificação alemã. Pense que as primeiras menções de Walther, uma família Walther, trabalham, armas de fogo, mosquetes em particular, remontam ao século XVI, enquanto a arma mais antiga que temos, um mosquete com o nome Walther gravado, data de 1700. Enfim, se a Beretta se orgulha de remontar ao século XVI bem, a Walther também pode se orgulhar de ser tão antiga. A empresa, em sua forma moderna, podemos dizer, foi oficialmente fundada por Karl Walther no final do século XIX. Karl Walther inicialmente produz canos para espingardas de alma lisa. Também fabrica peças para arsenais militares alemães, produz, por exemplo, armas no estilo Mauser. Somente quando seu filho Franz Walter se junta à empresa, as coisas tomam um rumo um pouco mais moderno. Franz, mas também outros irmãos de Karl Walter que se juntarão à empresa, trarão novidades, e essas novidades veremos obviamente com a já mencionada FN 1900. No momento em que a FN 1900 abre um mercado enorme, tanto de encomendas militares quanto de encomendas civis, sejam privadas, cidadãos que querem se armar, mas também forças policiais de todo tipo. Bem, a Walther embarca nesse trem com uma série de modelos, como a Walther. Modelo 1, uma simples pistola em 6,35 Browning e assim por diante. Seguindo com os números, o modelo 2, o modelo 3, o muito popular modelo 4, o modelo 4 era uma pistola em 7,65 Browning, que também foi adotada pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial, como o Behelfpistole. O programa das Behelfpistole era um dos programas de pistolas de emergência. Como a Alemanha não era capaz de produzir o suficiente, Luger comprava o que podia no mercado civil de uma série de pistolas, digamos, aprovadas. Há um belo livro em italiano de Loriano Franceschini sobre esse programa. A Walther Modelo 4 é aquela que realmente consolida o nome Walther, associando-o às pistolas de bolso, porque justamente a Walther Modelo 4 será oficialmente utilizada pelo exército alemão. A Walther tentará ampliá-la e fazer uma versão 9 mm por massa, a Walther Modelo 6. No entanto, isso não funciona. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a indústria de armas alemã não vive um bom momento. Na Alemanha são impostas restrições muito severas e até mesmo as várias fábricas de armas precisam se adaptar como podem.
Guerras costumam impulsionar inovações em armamentos, transformando até o universo das pistolas. Para continuar existindo, para não sucumbir à crise econômica da Alemanha, nos anos 20 era necessária inovação. Também havia mudado a maneira de portar armas de fogo. E a ideia de ter uma bala na câmara com a pistola pronta começava a se tornar cada vez mais comum. Ainda era difícil, naquele momento, encontrar uma maneira segura de portar uma arma semiautomática com uma bala na câmara. E uma dessas soluções para portar uma arma pronta para uso com uma bala na câmara é a ação dupla e simples. A ação dupla e simples não é uma invenção. Muitos acreditam que seja, mas não é totalmente correto afirmar isso. Existem pelo menos dois designs diferentes anteriores a esta pistola, que apresentam um mecanismo de gatilho de dupla ação quase idêntico. O primeiro, na verdade, que não é muito relevante para a nossa história, porque é um pouco diferente, é uma patente de um certo Sergei Korobin, um inventor russo, depois soviético, não muito famoso. Na verdade, a arma mais conhecida que ele fez foi a primeira pistola semiautomática já produzida na União Soviética, a TK-26, hoje bastante esquecida, mas conhecida e procurada por colecionadores. Outro projeto, porém, que teve grande influência no mecanismo de disparo da Walter PP é uma pistola chamada Little Tom, em inglês, o pequeno Tom Tomiska, do nome do inventor cujo sobrenome era Tomiska, na época um inventor na Áustria-Hungria, mas de etnia boêmia Tomiska. Ele foi capaz de produzir sua pistola, fabricando-a tanto em Viena quanto depois na Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial. Era uma pistola bastante peculiar, aliás, com a inserção do carregador tanto por baixo quanto por cima. Algo muito estranho, mas como característica fundamental. Ele havia patenteado e utilizado um sistema de duplação, só que na Tomiska esse sistema que ele havia patenteado, que previa dupla e simples ação, era apenas de dupla ação. A pistola que ele havia construído não usava a ação simples, tinha uma posição de meia armação, como neste momento está esta pistola, que porém disparava sempre a partir dessa posição. Fritz Walter, que era o principal responsável pelas invenções da empresa, procurou Tomiska e obteve dele os direitos para a produção desse mecanismo dele. Não se entende bem então por que ele não produziu esse design do Tomiska. Existem duas especulações. A primeira é que ele esperava o vencimento da patente para não precisar mais pagar por ela. A segunda é que eles tiveram essencialmente problemas de design de início de produção. O fato é que Fritz Walter, pegando esse mecanismo de disparo, o redesenha profundamente. E se a pistola de Tomiska ainda era, de certo modo, da velha geração, tinha esse mecanismo de disparo muito interessante, mas era ergonomicamente ainda de uma geração anterior. Fritz Walter faz um trabalho incrível, porque vai criar uma pistola simples, elegante, com um design moderno e uma ergonomia que todos nós conhecemos. Assim nasce, no final dos anos 20, a Walter PP, que foi colocada à venda oficialmente em 1930. A pistola para a polícia. A pistola para a polícia rapidamente conquista todo o mercado. Isso além da elegância do visual. Porque, digamos, é uma pistola bonita de se ver, até o visual conta bastante. É uma pistola ergonomicamente muito mais moderna, que se encaixa bem na mão, com comandos facilmente acessíveis. É uma pistola que surgiu das primeiras experimentações de antes ou durante a Primeira Guerra Mundial. É uma pistola de outra geração. Será amplamente adotada por polícias, exércitos e forças armadas. Esta aqui, em particular, que estamos examinando hoje, é uma Walter PP adotada e marcada pela Luftwaffe. Ela será extremamente popular, tão popular que vai levar muitos outros fabricantes e inventores de armas a criar novos designs para competir com ela. Já vimos alguns deles, por exemplo, vimos a Mauser HSC, vimos a Sawyer 38H. Todas essas pistolas foram criadas para competir no mundo dos calibres, como o 7,65 Browning ou o 9 curto com a Walter PP. Então vamos mover a câmera, dar uma olhada de perto exatamente no que é essa pistola, como ela funciona e depois, obviamente, vamos testá-la com tiros. Estamos aqui para analisar de perto esta incrível Walter PP. Nosso tour, obviamente, começa, como sempre, pelas inscrições que encontramos na arma. Já vemos na empunhadura a inscrição Walter, só para evitar confusões sobre quem é o fabricante. Obviamente, essa inscrição é repetida no ferrolho da arma, onde também vemos a inscrição Waffenfabrik Walter, Cella Melis, entre parênteses na Turingia, Walter,
patente calibre 7,60 e 5 modelo PP. Como se diz, aqui não faltam informações para identificá-la. Do lado direito, por sua vez, vemos novamente repetida na empunhadura a inscrição Walter com seu número de série. Os carimbos de aceitação são muito interessantes porque, como vocês podem ver, ela apresenta em várias partes o Waffenamt. Esta PP era uma PP destinada à Luftwaffe. Essas pistolas foram amplamente utilizadas tanto na Segunda Guerra Mundial e antes, quanto por forças militares. Mas justamente como o nome implica, pela polícia, e por isso também por órgãos civis. Quais são os comandos da Walter PP? São muito simples e, de certo modo, muito clássicos na Walter PP e com sua dupla ação. É introduzida uma ergonomia que vamos encontrar muito, mas muito mesmo, nas armas posteriores. É uma ergonomia, um método de funcionamento que conhecemos facilmente, o usuário italiano conhece. Na Sberetta temos, obviamente, o gatilho e também o cão externo, que pode funcionar tanto em ação simples quanto totalmente em dupla ação. Quando o cão está armado, podemos ativar esta alavanca, que é uma trava de cão, algo que conhecemos justamente das clássicas Beretta Série 90 na Itália, até porque todo esse mecanismo deriva essencialmente do design da Walter. PP, que como dissemos é a primeira pistola comercial de sucesso comercial a utilizar esse sistema. Podemos então abaixar a alavanca da trava de segurança, o que faz com que o cão seja desarmado e coloca a arma em segurança. Como vocês podem ver, neste momento o gatilho está totalmente desconectado, levanto novamente a trava de segurança, o gatilho volta para a posição e é possível pressioná-lo. Você pode escolher, por exemplo, carregar a pistola com a trava de segurança ativada e o cão desarmado, mas também há quem prefira carregá-la com a trava de segurança desativada. O cartucho na câmara e o cão desarmado dessa maneira, ao sacar a arma. Em uma situação de emergência, talvez durante uma luta corporal, onde nem sempre é possível puxar o ferrolho da arma ou tirar a trava de segurança, ou há quem esqueça de tirar a trava, basta pegá-la e apertar o gatilho. O curso duplo, veremos isso durante o teste de tiro, é relativamente longo, pesado, mas bastante suave nesse aspecto. O único outro comando que encontramos é o botão de liberação do carregador. Podemos pressionar esse botão, o que nos dá acesso a um carregador também marcado como Walter PP, e o calibre com o número de série replicado, algo bem alemão, essa coisa de serializar cada peça individualmente, que comporta 8 tiros de 7,65 Browning, conhecido como 32 ACP do outro lado do oceano. O lado direito da arma, no que diz respeito aos comandos, é simples. Encontramos apenas como característica a janela de ejeção e, de forma bastante evidente, o próprio extrator da arma. Há um último comando, o Hold Open, mas não temos um Hold Open externo para manipulação externa. Porque veja, se for levada em um coldre para porte velado, no bolso ou nessas situações, qualquer coisa que sobressaia é algo a mais que pode enroscar e comprometer. Na extração, podemos colocar o carregador e colocar a arma em hold open para desativar o hold open. Não dá para fazer isso com o carregador inserido, porque o que o ativa, precisamos remover o carregador ou colocar um cheio, e basta puxar o ferrolho para trás para desativá-lo. Melhor do que nada. Eu teria preferido, como sempre, uma bela alavanca, mas há um motivo muito específico para não ter. Simplicidade, respeito, confiabilidade na extração, entre aspas, poderíamos dizer, mas já a sua presença é fundamental. Notamos também os órgãos de mira, são bem pequenos, mas bem visíveis. Certo, não é uma arma para fazer atiradores de elite a 2.550 milímetros, mas para o propósito da defesa. Esses órgãos de mira são mais do que suficientes, até porque abaixo de certa distância, um bom atirador utiliza mais técnicas de tiro instintivo do que propriamente usar bem os órgãos de mira. Notamos também esse acabamento feito à máquina aqui, em cima do ferrolho, de modo que o reflexo da luz, seja do sol ou de luz artificial, não atrapalhe a visão, não ofusque a visão nos órgãos de mira. Desmontar a arma para a manutenção rotineira é extremamente simples. Bom, exige um pequeno truque. Você vai notar que o guarda-mato do gatilho pode ser movido para fora e essa extensão no guarda-mato do gatilho é o que impede o ferrolho de ser removido. No entanto, como você pode ver, não há como mantê-lo aberto. Já vimos muitas pistolas que derivam da Walter PP. A primeira que me vem à mente é a Makarov, que tem uma maneira, digamos, de manter esse elemento fixo. Você prende, move para o lado e faz esse movimento, mas na Walter PP isso não é possível, então descobri que é preciso um truque
ou passando por esse orifício um objeto metálico, né, com furador, entre aspas. Ou então podemos segurá-la assim. Com uma mão, puxamos o ferrolho para trás, levantamos o ferrolho e o empurramos para frente. Aqui o ferrolho sai. A mola recuperadora, e é isso, a arma desmontada para a limpeza. Como vocês podem ver, é uma simplicidade tecnológica realmente única. Mas observem principalmente uma coisa, porque no meu canal vocês já viram isso muitas vezes. Quantas pistolas de massa, aqui estamos falando exclusivamente de pistolas de massa. Vimos que muitas delas se desmontam dessa maneira, até recentemente. A mais recente que me vem à mente é a limitação da Colt 1911 em calibre .22 Long Rifle, feita pela Walther, que é um híbrido Walther Colt. Parece uma 1911, mas você a desmonta exatamente dessa maneira. Esse design, esse conceito, até mesmo só de como se desmonta e monta a pistola, foi extremamente duradouro, porque é uma maneira extremamente simples de fazer, pois vimos muitas pistolas que funcionam exatamente dessa forma. No ferrolho, notamos como característica o percussor com sua mola e vemos também um pouco como funciona a trava de segurança no cão. Perceba que o percussor é travado. Você passa o percussor, aqui está, ele é travado, não pode avançar. No momento em que coloco a trava de segurança na posição, o mecanismo de disparo, além de estar parcialmente escondido nas laterais, é um pouco complicado. Mas podemos felizmente usar o poder dos gráficos 3D com o World of Guns para dar uma olhada virtual e entender exatamente como funciona o mecanismo de disparo e o mecanismo para baixar o cão. Então vamos dar uma olhada de perto no mecanismo de disparo da Walther PP. Escondemos partes que de outro modo nos distrairiam do funcionamento da arma. Vamos ver como funciona a ação simples. Temos um gatilho conectado a uma barra de transmissão, chamada de espécie de dente de disparo, mas que também serve como peça de armamento para a dupla ação. E um cão que interage com ele de forma muito simples. Quando pressionarmos o gatilho, puxaremos a extensão do gatilho para frente, que por sua vez puxará para frente esse dente de disparo, que por sua vez neste ponto liberará o cão. Muito simples no funcionamento. No momento em que a arma recua, o ferrolho empurrará para baixo. Este elemento que, pressionando o mesmo dente de disparo, irá desconectá-lo da barra de transmissão do gatilho, provocando assim o tiro único à ação semiautomática. E todo o mecanismo é resetado. A trava da arma é um elemento moldado com muita precisão. Veja o que acontece quando a acionamos. Basicamente, duas coisas acontecem. Primeiro, ela tem um entalhe por onde passa o percussor, que se interpõe entre o próprio percussor e o cão. Aqui está ele entrando em posição. Ao mesmo tempo, porém, outro entalhe empurra para baixo esta extensão. Esta extensão que atua novamente sobre o mesmo dente de disparo que vimos antes, liberando o cão propriamente dito. É como na prática se apertássemos o gatilho. Só que o entalhe, aqui, em posição de proteção do percussor, já está presente. Então o cão bate nele e não no percussor. Dessa forma, abaixamos o cão, removendo a trava de segurança, a mesma alavanca que abaixou o cão. Ao agir sobre o dente de disparo, ele arma o cão. Veja só, graças a um formato apropriado, ele o empurra para baixo, resetando o mecanismo de disparo. Agora estamos prontos para um disparo em ação dupla. Notamos que neste momento, essa extensão sobre uma pequena mola do cão é a que se apoia pelo lado superior no dente de disparo. Ao pressionar o gatilho, então levando o dente de disparo para frente, agimos sobre essa extensão, o cão e o cão. Só que em certo ponto o dente de disparo escorrega para fora da extensão, a mesma que provocará o avanço do cão e do percussor. Todo o mecanismo se reinicia novamente na ação simples. Aqui estamos de volta à visão tridimensional. Podemos, digamos, simplesmente remontar a arma e assim vamos testá-la. É muito simples. Puxamos para trás o guarda-mato, colocamos o ferrolho e pronto. Com a Makarov é ainda mais rápido. Talvez tenham visto esse processo no meu vídeo antigo, mas aqui também, como veem, não é complicado. A arma neste momento está pronta, remontada para disparar. Vamos testá-la
e aqui estamos no campo Sur em Spessa para testar esta maravilhosa Walther PP. Como essa pistola me escapou por anos, é uma arma relativamente popular, mas por algum motivo nunca conseguimos filmá-la. Temos nosso carregador de autocâmera, podemos inserir as balas na arma, engatilhar e podemos disparar. Eu não tinha ajustado bem o gatilho no primeiro disparo, então o que posso dizer é uma pistola peculiar, de certo modo. O sistema de disparo, agora vamos testar também em dupla ação, é um pouco mais complicado. E talvez agora, nos primeiros tiros que dei, o reset me confundiu um pouco. Tem uma coisa a dizer, né? Já falamos que essa pistola, como pistola de bolso, foi um passo muito importante nesse mundo. Foi uma verdadeira revolução nesse sentido, depois da FN 1900, que abriu caminho para todas essas pequenas pistolas. A primeira, que de certo modo tem uma ergonomia moderna, podemos dizer, é esta. Aqui vamos disparar mais alguns tiros. Eu digo que para a minha mão acho ela um pouco curta aqui embaixo, mas de resto era de se esperar. Com uma pistola desse tamanho, como vocês podem ver, não consigo apoiar o dedo mindinho. Vamos recarregar e testar de novo. Ok, vamos ativar a trava de segurança. Baticam, nós abaixamos o cão e agora, idealmente, uma arma desse tipo, porque existe a Baticane para armas assim, porque o ideal é que essas armas sejam carregadas com o cão abaixado, mas com a bala na câmara. Assim, uma vez que eu a saco, posso imediatamente começar a atirar. Oh! Por que você não armou? Ah, ativei a trava de segurança sem querer. Minha mão grandona ativou a trava. Ótimo. Às vezes ocorre mau funcionamento. Ok. Exceto pelo carregador, ele travou algumas vezes. Minhas mãos não são grandes, então ele se encaixa bem. Você consegue apoiar o dedo mindinho? Sim, Ah, assim, um pouco apertado, mas apertado eu consigo, vai. Então, eu moí. E eles vão depois. é estranho pensar que certas armas podem ter uma história muito interessante. Nós sabemos disso, mas essa pipi é registrada, como vimos, está marcada com Luftwaffe. Agora, quando alguém vê a pipi ou a pipicá, pensa em James Bond. Eu, por outro lado, penso se essa aqui voou sobre Londres em 40. Seria interessante descobrir a história dela, mas temos outro carregador. Oh, Às vezes ela não percutia perfeitamente, mas essa arma o dono não atirou muito com ela. Ela estava muito lubrificada para ser preservada, então às vezes pode acontecer de um pouco de óleo entrar no canal do percussor. A culpa não é da arma, é minha culpa por não ter limpado antes de usar. Ela é bonita, se comporta de forma muito estável na mão, apesar do seu tamanho. O ferrolho, obviamente, é uma arma que funciona por inércia, como já vimos, o ferrolho é bastante pesado. O que, por incrível que pareça, torna o recuo bastante dócil, porque ele não vem com toda a energia, mas amortece bastante. Esse recuo, além de ser muito grande, é muito fácil de controlar. Mesmo, por exemplo, com luvas, eu geralmente uso luvas para fazer essas coisas, e consigo segurar perfeitamente toda a arma sem me machucar. A Walther PP fez sucesso, e por um motivo muito específico fez sucesso, porque ergonomicamente falando foi um grande avanço em relação a todas aquelas outras pistolas.
em 7,65 em 6,35, digamos, para porte oculto, de porte oculto, que apareceram até aquele momento. E por esse motivo até hoje. Por essas razões ela é popular. Eu, como talvez saibam, trabalho em Legnano, fico na linha de tiro. Vejo muitos não vigilantes, pessoas mesmo com porte de defesa que passam por nós, passam pelas nossas linhas, e vou-lhes dizer, ainda há pessoas que as utilizam abundantemente para fins de defesa. Continua sendo uma arma absolutamente muito válida desse ponto de vista. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, lembrem-se de que estes vídeos são criados por Vlad Spara História. Vlad Spara História, como hoje é o proprietário desta arma, que veio aqui para me deixar experimentá-la. Muitas vezes, sem pessoas como vocês, meus vídeos não seriam possíveis. Então, se vocês têm armas interessantes e escondidas no cofre, me escrevam. Se quiserem contribuir diretamente para o canal, considerem se inscrever ou comprar as camisetas. Se inscrever, por exemplo, dá acesso a conteúdos exclusivos antecipadamente e, obviamente, ajuda a sustentar os custos fixos do canal. Garanto que mostrar armas no YouTube rende quase nada. Se vocês não quiserem ou não puderem, pelo menos considerem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Para vocês é completamente gratuito. Para mim significa muito e realmente me ajuda bastante. Do Campo Siri é isso de novo e nós, como sempre, nos vemos na próxima.